Saúde os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai falar a respeito desta polêmica que está acontecendo aí nas redes sociais com relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde algumas pessoas acusam a igreja de não ser bem uma igreja cristã, mas sim uma seita. Tudo isso começou depois do pastor André Valadão, pastor da Lagoinha, muito famoso, muito popular, responder uma pergunta de um espectador dele, a qual dizia se a Igreja Adventista do Sétimo Dia seria uma seita. E ele disse que sim, que haviam muitas heresias que foram ensinadas por Ellen Goldwhite. Pegou alguns textos, colocou lá e deu como respaldo para apoiar a sua posição. Será que está certo o que André Valadão fez? Será que não está? Será que a Igreja Adventista está sendo injustiçada? Ou na verdade tem muitas heresias lá? Bom, a gente vai falar um pouco a respeito desse assunto, tá? Baseado sempre nas Escrituras, na Palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. É muito importante o seu incentivo se inscrevendo, deixando o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo também, tá certo? Eu vou buscar responder todos os comentários que forem feitos aí abaixo. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou um adventista do sétimo dia, tá? E eu não vim aqui para defender o adventismo, não vim defender a Igreja Adventista do sétimo dia e tampouco as pessoas que respondem por ela. Tampouco também vim defender ou criticar, julgar o pastor André Valadão e a sua igreja. Não vim defender nenhum nem outro, mas eu vim trazer através das Escrituras o que eu penso a respeito disso. Eu passei ontem praticamente 12 horas do meu dia estudando a respeito desse caso, refletindo com um irmão em Cristo sobre essa situação, justamente para trazer uma boa reflexão para vocês aqui no meu vídeo de hoje. Até agora há pouco ainda estava refletindo, estudando e orando a Deus, pedindo para que Deus me guiasse durante esse estudo, tá bom? E obviamente que um ou outro pode pensar, não, mas você está se posicionando de lado A, lado B aqui nesse momento, mas na verdade eu estou me posicionando em prol da Bíblia, em prol da palavra, do que diz aqui nas Escrituras. Com esse meu amigo que eu estava conversando ontem, né? A gente estava falando sobre isso e ele falou bem assim, eu li na postagem do André Valadão que alguém comentou assim que o diabo não está nem tendo muito trabalho, né, com relação à divisão das igrejas, porque elas mesmas já estão fazendo esse tipo de coisa, estão se dividindo entre si. Igrejas que falam e professam do nome de Cristo, ao invés de se unirem e se respeitarem nas suas doutrinas, muitas vezes, preferem criticar porque uma come pão com fermento e outra come pão sem fermento. Enfim, sei lá, uma toma vinho e outra toma Coca-Cola. Enfim, é triste a gente estar se julgando por isso, porque a gente volta àquela estaca lá, o que Paulo fala em 2 Colossenses, né? Colossenses 2, na verdade, não tem 2 Colossenses. Colossenses 2, capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou pela lua nova, ou pelos sábados. Muitas pessoas, não estou falando desse caso específico, tá? Estão se julgando por causa desse tipo de situação, por causa desse tipo de coisa. No caso do André Valadão, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele usou ali escritos de Ellen Goldwhite. Bom, pelo que eu entendi e pelo que eu estudei, Ellen Goldwhite é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela viveu naquele período do grande desapontamento em 1844, onde ela e alguns, muitos cristãos, estudavam as profecias, eram totalmente dedicados ao estudo das profecias de Apocalipse e Daniel e chegaram à conclusão que Jesus poderia voltar no ano de 1844. Eles esperaram durante todo aquele ano, mas Jesus não voltou e muitos deles se desapontaram, por isso que é chamado esse evento do grande desapontamento. Esse desapontamento veio e muitos largaram a fé, viraram ateus, até porque naquele momento ali estava crescendo muito o movimento ateísta, iluminista, evolucionista, enfim. E muitos largaram a fé. Ellen Goldwhite, assim como outras pessoas, decidiram guardar a fé. Se guardaram, continuaram estudando as Escrituras e a profecia, acreditando que eles teriam interpretado de maneira incompleta o que está nas Escrituras. E Ellen Goldwhite, ela escreveu livros, por exemplo, que ela dá conselhos bíblicos e que ela dá conselhos, por exemplo, de saúde, conselhos de como viver bem em sociedade, família. Então, são livros que ela faz que são até extra Bíblia,
E também tem livros mais profundos, né, com relação à questão de Deus, que ela diz que recebeu algumas revelações divinas. Da mesma forma que em outras igrejas, o pastor da sua igreja pode chegar para você e falar, ó, Deus me falou isso, isso e isso, e você acredita e tudo mais. Ellen G. White, eu vejo ela, claro, como uma das fundadoras da igreja, porque o movimento fez se gerar isso, né? Mas eu também vejo ela muito, e ela mesma se denominava isso, como uma conselheira da igreja, como se fosse ali uma pastora, né, de qualquer outra igreja. Né? Quantas e quantas igrejas a gente vê aí que recebem profecias dos seus pastores, que acreditam no que eles falam. Ela era apenas uma conselheira, e ela mesma, Ellen G. White, diz em várias escrituras dela que a palavra que ela falar ali não deve nem se igualar com as palavras bíblicas, que a Bíblia é a fonte e o respaldo de tudo. Ela sempre afirmou isso, tá, em várias literaturas dela, esse tipo de situação. Então eu falo isso só para vocês entenderem, porque a partir dessa postagem do André Valadão, muitas pessoas começam a falar coisas que não são verdade. Repito, eu não estou aqui me comprometendo em defender a Igreja Adventista, mas eu estou me comprometendo com a verdade, eu estou falando isso porque é a verdade. Agora eu vou falar isso só porque eu não sou adventista? Ou só porque eu não acredito que deixar de comer carne de porco pode influenciar na minha relação para com Deus? Ou porque eu não guardo sábados como os adventistas guardam? Embora várias outras igrejas, sem ser adventistas, guardam sábados, os judeus guardam sábados, por exemplo. Existe a Igreja Batista do Sétimo Dia, né? Igreja Presbiteriana do Sétimo Dia, se eu não me engano também. Então, sabe, a gente vai ficar se julgando por isso? Como Paulo diz lá em Colossenses 2, verso 16, se julgando pelos sábados, se julgando pelo que come, pelo que não come, por coisas, sabe, que não estão ligadas às coisas espirituais. Enfim, eu vejo que muitas igrejas não estão respeitando as doutrinas umas das outras. Doutrinas que muitas vezes não são nada, não são heresias, não são nada. E até mesmo interpretando errado. Nesse caso mesmo do André Valadão, eu dei uma estudada em uma das acusações lá que ele fez, tá até aqui. Ellen G. White afirma que a obra de Jesus redentora na cruz foi incompleta, vindo a se completar em 1844 no livro O Grande Conflito. Bom, é uma forma do adventismo pensar. Eu não vejo heresia nenhuma nisso. O que ela quis dizer não é que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Eu li as páginas aqui, ó, 420 e 421 do Grande Conflito. Estava até aberto aqui no meu computador agora há pouco. E eu tenho o livro também aqui, mas eu estava lendo aqui em PDF. Eu li as duas páginas. E o que ela diz é que assim como lá no passado, né, acontecia de uma pessoa oferecer sacrifícios diários ali, só que uma vez por ano o sacerdote, sumo sacerdote, oferecia o sacrifício, né, por todos, para que aí sim se completasse a remissão dos pecados totalmente. Assim, segundo a interpretação dela, né, como muitos falam, né, o sacrifício do cordeiro é o Jesus no futuro. Ela fez essa alusão que Jesus ele morreu e o sacrifício dele foi bom, foi importante, mas que, segundo a interpretação dela, né, baseada no que ela leu lá em Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, né, veio a se completar a purificação do templo, do santuário purificado, em 1844. Então não era que Jesus ia voltar, segundo a interpretação dela, em 1844, é que o santuário seria purificado. Gente, é uma interpretação que pode estar errada? Pode. Eu posso discordar? Eu posso. Agora, dizer que isso é uma heresia? Eu não vejo heresia nisso, porque tem igrejas que acreditam em arrebatamento antes da tribulação, igreja que acredita para depois da tribulação, e nem por isso a que acredita depois ou antes, vamos dizer que é depois. Quer dizer que esses de antes vão tudo para o inferno porque estão sendo hereges? Quer dizer que a igreja que coloca o homem separado da mulher, né, na hora que eles vão no culto, tem igrejas que fazem isso, os casais se separam, o homem de um lado, a mulher do outro, quer dizer que vão para o inferno? Porque as outras não têm essa doutrina? Gente, isso são estudos, a base é Cristo, a base é a mesma. Nós temos que nos amar por causa disso. E é por isso que muitas pessoas julgam lá o católico, que todo católico é idólatra. Calma aí. Muitas vezes o cara tem ali uma imagenzinha ali, às vezes nem tem imagem de santo na casa dele,
e ele nunca se ajoelhou para aquilo dali, nunca pediu para aquilo. Muitos padres mesmos falam isso. Então, nós temos que saber como que agir para que a gente não caia no erro, por exemplo, de João. Olha só o que aconteceu lá em Marcos 9, no verso 38 a 40. João respondeu dizendo: Mestre, vimos que um homem em teu nome expulsava demônios, mas ele não te segue, então nós proibimos ele. Jesus falou bem assim: não proíbam. Só porque ele não me segue, vocês vão proibir? Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa fazer algo mal para mim ou falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Em Efésios capítulo 6, no verso 12, Paulo explica que não é contra a carne e contra o sangue que nós temos que lutar. Nós temos que nos preocupar com as coisas espirituais, e tem pessoas aí brigando de religião versus religião. A minha religião é melhor que a sua, a minha placa é mais bonita que a sua. Gente, é evangelho. A gente tem que buscar o Espírito Santo, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não fomos feitos ministros de um Novo Testamento, como Paulo explica, na letra, mas do Espírito. E as igrejas não estão mais buscando o Espírito hoje em dia. Só estão buscando, sabe, coisas palpáveis e coisas naturais. Isso que tem enfraquecido muito, muito, muito a igreja. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso nos leva a fazer coisas do tipo aquilo que Jesus disse que nós não deveríamos fazer lá em Mateus 5, verso 22, no Sermão da Montanha. Aquele que sem motivo se escandalizar contra o seu irmão e disser racá, chamar de louco, será réu de juízo. E aí? Isso é sério. Isso é muito sério. Então o que eu tenho a dizer para vocês, irmãos, é que desde lá do Antigo Testamento existiam muitas e muitas igrejas que falavam coisas, tinham doutrinas, tinham costumes diferentes. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, é clássico disso, né? Os judeus viam como os gentios viviam e queriam que eles cumprissem a lei de Moisés. E eles chegam à conclusão que isso não seria necessário, né? De ter que cumprir toda aquela lei de Moisés para ser cristão. Ah não, mas porque Jesus cumpriu, Jesus foi apresentado no templo, Jesus foi circuncidado. Se Jesus, que é Jesus, é o exemplo, foi circuncidado, por que não? Sabe? A gente tem que aprender a amar mais e respeitar mais os que são da nossa casa. Quando eu falo isso, eu estou falando do corpo de Cristo. Aqueles que são de Cristo, que são de Jesus. Se você, por exemplo, tem um irmão e o seu irmão erra, faz alguma coisa errada contra você, o que você faz? Ele chega na sua casa, ele coloca o pé no sofá, você não gosta. Você pode até falar com ele alguma coisa, então você fica calado, porque ele só veio na sua casa naquele dia. Ele errou, colocou o pé ali, para você ele errou, mas é só naquele dia, você releva. Você faz de tudo para agradá-lo. E aí quando uma igreja tem um pensamento diferente com relação à doutrina, aí é heresia, sabe? Heresia vai muito além disso. Blasfêmia vai muito além disso. Heresia é dizer que o nome de Cristo não tem poder. Heresia é dizer que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus era um espírito, como algumas doutrinas falam. Isso é heresia. Eu vejo isso como uma interpretação da profecia, que pode também estar errado, não estou falando que está certo, e eu não creio que isso deveria ser motivo para a gente se dividir. Bom, eu espero que eu tenha ajudado de certa forma vocês a refletirem não só a respeito desse caso, mas a respeito de vários outros casos que acontecem aí, e que a gente seja menos juízes, né? A gente sejamos menos julgadores e mais voltados ao Espírito Santo. Tá? Não é deixar passar tudo, vamos deixar passar tudo, estão falando ali que pode casar desse jeito, pode fazer... Não, calma aí, tudo dentro da doutrina de Cristo, amém? Mas com relação a essas questões de costumes e estudos, acho que a gente tem que analisar um pouco melhor. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.